cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Olá, começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre o papel do psicólogo na sociedade atual, sobre a situação dos profissionais na rede pública. Vamos saber por que a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo e quais os motivos levam os trabalhadores a ficarem deprimidos. Os psicólogos estão com duas missões definidas daqui para frente. Uma que é se organizar como profissional na sociedade e mostrar às pessoas que suas atividades não se resumem a consultório. E outra que é tratar a depressão. Apesar de Blumenau ser uma das cidades do estado em que as filas atrás de antidepressivos crescem mês a mês, da mesma forma aumenta o número de afastamentos médicos para tratamento do trabalhador. Diante deste quadro, o que fazer? Para responder essas questões e debater o assunto, o convidado dessa noite é o psicólogo da Rede Pública Municipal, Josué Cruz. Mas antes de começarmos a conversa, vamos ouvir a professora Catarina Gever sobre a profissão de psicólogo. É importante que nós consideremos que a psicologia no Brasil é uma profissão relativamente nova. Ela tem cerca de 45 anos de existência no país e a própria psicologia como ciência tem cerca de 130 anos de história. Talvez todos esses elementos históricos contribuam para que nós possamos entender que o psicólogo é um profissional que ainda está aprendendo a se inserir dentro do processo da sociedade. E dentro desse processo de inserção, além do desenvolvimento das habilidades técnicas, esse profissional também começa agora a desenvolver habilidades políticas. O que são essas habilidades políticas? A dimensão de o psicólogo poder mostrar-se como um profissional que tem especificidades técnicas que precisam ser reconhecidas pelos demais profissionais, especificamente no campo da saúde, a partir da Constituição de 1988, quando nós temos o dimensionamento do Sistema Único de Saúde, o psicólogo passa a fazer parte dessa dimensão de cuidados com a vida humana, né? Então, o psicólogo vai sendo desafiado a novas posições dentro da sociedade. Então, a dimensão do processo político desse profissional é uma dimensão de aprendizagem. Como nós estamos percebendo nos últimos anos, o aumento dos acometimentos de ordem psicológica, de sofrimento existencial, o trabalho do psicólogo vinculado ao sistema de saúde e o trabalho do psicólogo vinculado aos processos de políticas públicas capazes de produzir respostas preventivas, profiláticas para a questão de saúde mental tem se colocado como uma questão de tempo urgente. Os psicólogos estão precisando aprender a lidar com isso, assim como a própria sociedade está aprendendo a demandar aos psicólogos essa intervenção específica. E aí, também é importante que nós tratemos de qual é a especificidade do trabalho do psicólogo, né? O psicólogo vai lidar com aquelas circunstâncias que podem criar situações de sofrimento existencial, de sofrimento humano. E esse sofrimento tem por base um impedimento psicológico. Esse impedimento psicológico seria o quê? Justamente a condição de uma pessoa conseguir ou não conseguir posicionar-se de maneira emancipada diante da realidade, de poder responder pela sua existência, de poder responder pelos seus limites e pelos seus sonhos. Então, uma pessoa que age de maneira emancipada vai ter bastante presente que o sofrimento não se sai da vida, o sofrimento não se ausenta dessa vida, mas o sofrimento já não comanda essa vida. O sofrimento está presente, mas quem comanda o sofrimento é essa pessoa, nas suas condições, na sua existência. Então, a tarefa do psicólogo é trabalhar no sentido justamente de produzir esse nível de mediação, de produzir essa possibilidade de autonomia para o sujeito, uma autonomia emancipadora, que já não a pessoa é mais dependente, mas que a pessoa se torna dona da sua própria trajetória, dona da sua existência. Vamos iniciar a nossa conversa a partir das questões levantadas pela professora Catarina. E a professora Catarina, que é do curso de psicologia aqui da FURB. Veio aqui com o Josué, como o profissional de psicologia deve tentar mudar este olhar, né, que as pessoas têm
sobre a psicologia e quando as pessoas devem procurar de fato um psicólogo, né? Boa noite, Josué. Boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado. Boa noite a todos que nos assistem. A professora Catarina, ela demarca muito bem assim, duas coisas. Primeiro, um aspecto histórico em relação às políticas públicas e uma outra sobre a própria história da ciência psicológica, né, no país. É uma profissão que foi regularizada realmente há pouco tempo. E, por conta disso, as pessoas têm uma imagem, tanto quanto cristalizada, né, de que o profissional psicólogo é aquele que pauta suas ações de uma forma específica, o atendimento individual, né, e em consultório. No entanto, a modernidade tem nos trazido uma série de desafios, né, e uma das características da modernidade é a velocidade com que as transformações ocorrem, tem nos trazido uma série de desafios onde esta forma específica de intervenção do atendimento individual em consultório, apesar de ser bastante atual, né, ela não dá conta, né, não dá conta de abarcar toda a diversidade de problemáticas relacionadas ao ser humano, né, que seriam de responsabilidade do profissional psicólogo estar intervindo. Então, as políticas públicas, elas vêm nos convocar, enquanto categoria profissional, a estar lidando com situações que não existiam antes, né? Então, o psicólogo trabalhava em consultório, geralmente se atendo ao modelo de atendimento através da psicoterapia, né? E hoje o psicólogo está nas instituições, especiais instituições públicas, trabalhando com grupos, trabalhando com portadores de sofrimento psíquicos, né, intensos. Problemática muito atual hoje, né, a questão do crack, né, junto à juventude. O álcool também, né? O álcool também, sem sombra de dúvida. Em outros contextos, né, na política de educação, na política de saúde do trabalhador, né, na política de assistência social também. E cada política pública dessa nos convoca a estar construindo, né, marcos balizadores, né, para a gente poder realizar intervenções que sejam devidamente contextualizadas, né? O modelo do consultório do atendimento individual não dá conta de toda essa diversidade. Houve um momento que as pessoas achavam que procurar o psicólogo era algo só de quem tinha dinheiro, né? E o trabalhador, do modo geral, não teria tempo para esse tipo de doença como depressão, enfim, qualquer doença relacionada à existência, como a própria professora Catarina levanta ali, né? Justamente. O acesso aos serviços de psicologia, né, não se dão única e exclusivamente através, primeiro, do consultório, né, e segundo, através de uma forma específica de intervenção, que seria o atendimento individual, geralmente caracterizado numa modalidade também específica, que é a psicoterapia. Né? Então, nas políticas públicas, nas instituições, né, públicas ou privadas, mas vamos nos ater aqui nas instituições públicas, os modos de intervenção sobre isso que seria o objeto de estudo e intervenção da psicologia, né, que seria a subjetividade humana, ele se dá de outras formas. E é recente essa coisa, né, é recente essa prática, essa política de colocar um profissional da área da psicologia nas instituições públicas, né, como você já vem pontuando, ainda você já vem esclarecendo, né? É muito recente. Se é recente, também o trabalhador ainda não se acostumou a procurar um psicólogo para tentar resolver alguns problemas que ele tem que não são da ordem física, né? Perfeito. Dentre as políticas públicas, eu diria a política de saúde talvez é essa que há mais tempo, né, oferece esse lugar para o profissional da psicologia, né? Então, nos ambulatórios públicos, né, nós temos já um tempo um pouco mais extenso aí a existência desse profissional e, enfim, os trabalhos decorrentes da sua existência lá, né? Mas existem políticas públicas onde a atuação do profissional psicólogo é muito recente, a gente fala de poucos anos mesmo, né? Dá para contar nos dedos aí de uma mão, assim. Então, isso é muito recente, né? E os próprios profissionais estão se apropriando, né? No sentido de poder construir,
marcos claros e balizadores, né, para a sua intervenção a partir daquela política, né? Se me permite, sempre quando um profissional ele atua dentro de uma instituição, a sua intervenção ela é em certa medida condicionada pelos objetivos daquela instituição, né? E pelo tipo de público-alvo que acessa aquela instituição, né? Então, o que nos dá a dimensão de que um profissional, por exemplo, que trabalha numa escola, ele tem que se haver com questões específicas que não estão presentes, por exemplo, num profissional que trabalha num ambulatório de saúde, e que não estão presentes, por exemplo, num profissional que trabalha num centro de atenção psicossocial, álcool e drogas. Que é diferente, né? Claro. Então, cada lugar desse nos traz desafios específicos, né? Inclusive diferente na questão de empresas, né? Porque, pegar aqui um exemplo de uma empresa da área de metalurgia, né? Sim. A presença de um psicólogo numa empresa dessa é importante. Sem dúvida. Aliás, é importante em todas as grandes empresas, né? E nem todas as grandes empresas têm um profissional da área da psicologia atendendo seus trabalhadores. Perfeito. A inserção do profissional psicólogo nas organizações tem se dado muito, né, pela área da psicologia organizacional. Então, o profissional que trabalha no RH da empresa, né, nos recursos humanos, envolvido com processo de seleção, né, Aliás, onde deveria estar o psicólogo dentro de uma empresa? Ele deveria estar lá no RH mesmo? Olha, acho que é um lugar privilegiado, né, de intervenção. No entanto, as questões que provocam sofrimento psíquico, elas acontecem nas tarefas cotidianas do profissional, né? Tanto o profissional, figurativamente, talvez lá poderia estar, né, a escrivaninha dele em um local, um QG, né, um centro de intervenção. No entanto, o profissional tem que estar nos mais variados âmbitos de uma organização, né, para que, inclusive, ele se aproprie dos processos de relação, dos processos organizacionais e como isso provoca sofrimento, né, e, a partir disso, ele montar estratégias para lidar com essas situações, né? Então, bom, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre a necessidade, né, do trabalho profissional do psicólogo na atualidade e fazer mais algumas abordagens a respeito deste assunto, né? É um instante só e a gente já volta.